Fala galera, beleza? Tio Jobs aqui, bom dia para todo mundo. Bora já começar falando aí, né? Mais um pouquinho aí de PHP orientado a objetos, tá bom? Hoje a gente vai falar de STD Class. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho, compartilha com a galera aí, tá bom? Porque aqui no canal tem muito conteúdo da hora sobre programação, tá? Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Bom, galera, e aí, aqui é o seguinte, né? A gente já passou bastante coisa e hoje a gente vai falar sobre STD Class, que é um objeto genérico aqui no, no PHP, tá? Eu tô dentro de um projeto Laravel já, mas o conceito dá para aplicar perfeitamente num projeto PHP. Tá? A diferença aqui, ó, que eu estou batendo numa rota barra e ele vai executar o código aqui dentro, tá? Então eu vou tirar isso aqui, ó. Aliás, não vou tirar não. Eu vou deixar para vocês ver a diferença, né, de um objeto dinâmico e um objeto, não sei como eu chamo, concreto, um objeto de verdade. Vamos lá, ó. Vou dar um DD nesse cifrão to jobs. O DD aqui no Larva, né? Já falei um monte de vezes, ele dá um dump and die, né? Ele dá o dump e já mata a aplicação. E aí, ó, vamos ver aqui como ele fica. Ó, presta atenção na estrutura de um objeto normal, que você tem uma instância de um objeto e tal. Presta atenção na estrutura dele, ó. Ele vai ter aqui, ó, geralmente o FQN, né, que é o Full Qualified Name, que é da onde ele está vindo, de App Entities Natural Person, tá? Natural Person, né, a última parte da barra ali é o objeto, de fato, tá? Então, aí ele abriu chave, tem o endereço de memória dele aqui, hashtag 276 tal. Aí aqui ele mostra as propriedades. Eu tenho duas propriedades, protected, nome e documento, e uma propriedade pública, tá? Qual que é a parada do STD Class? O STD Class a gente consegue criar uma parada bem parecida com isso, só que aí a gente vai ter apenas propriedades, não vai ter métodos, tá? E vai ser tudo público, tudo público. Não tem como a gente pôr visibilidade nos objetos dinâmicos, né? No STD Class. Então vou criar um aqui, ó, com as mesmas propriedades para vocês verem. Nome, documento e gênero, né? Name, document e gender. Então, eu vou colocar aqui, ó, dynamic object, sei lá, new std, o S minúsculo, tá? Class, com C maiúsculo, abre e fecha parênteses. Aí aqui a gente vai fazer aqui, ó, dynamic object, né? E vou colocar aqui o name, tá? Dynamic object. Aqui é documents, né? É documents, não é CPF não. E Dynamic Object, Gender, Male, tá? E aí eu vou dar um vírgula aqui no DD, ó, Dynamic Object, para a gente ver como que ele fica a estrutura do objeto dinâmico, tá? Olha lá, ó. Você pode ver que da chave aqui, ó, para baixo é muito parecido, né? Tem lá a forma de acessar é igual. Como o que que eu quero dizer com forma de acessar? Forma de acessar é isso aqui, ó. Quer ver? Eu vou dar um dump aqui, ó, ao invés do DD, que aí ele continua o código para baixo. Então, se eu quero pegar o name do Two Jobs, então eu vou dar um DD aqui, ó, cifrão. Two Jobs. O name eu acho que eu não vou poder pegar, né? O gender que eu vou poder pegar. Beleza, e se eu quero pegar o gender do objeto dinâmico, aí eu coloco Dynamic Object, seta, né? Gender. No PHP, ele não usa ponto para acessar os objetos, ele usa seta aqui, que é traço sinal de maior, tá? Para acessar as propriedades do objeto, para acessar os métodos do objeto, é seta. Em outras linguagens de programação, você vai ver que eles usam dot notation, que é o ponto, tá? Então, beleza. A forma de acessar as propriedades e métodos é a mesma, igualzinho, no objeto normal, no objeto dinâmico.
tá? Então, a gente vai ver lá, ó. Olha lá, male e male, tá? Acessou certinho, tá? E qual que foi a ideia, assim, quando foi desenvolver esse objeto? A ideia é ter, primeiro, é porque o array, ele acessa de uma forma um pouco mais chatinha, né? Vamos supor, se isso aqui fosse um array, aí teria que acessar, sei lá, objeto, né? Abre o quadradinho, abre aspas simples, pega lá o gender, fecha aspas simples, fecha o quadradinho aqui, ó, que é o colchetes, tá bom? Então ele é um pouco mais chato de trabalhar. Então o objeto é mais fácil um pouco mais de trabalhar na forma de obter para acessar propriedades. E aí tem também, né, que por padrão, tudo que você converte de um array, tudo que você converte, quer dizer, de um JSON, por padrão ele já vem um objeto dinâmico, entendeu? Caso você queira trabalhar com ele também. Então, o que que eu quero dizer com isso? Vamos supor, se a gente tem aqui, ó, uma string JSON, sei lá, string JSON. A gente tem uma string JSON aqui, ó, que vai ser o quê? Um exemplo. Name, two jobs. Deixa eu já pôr um ponto e vírgula aqui para não encher meu saco. Two jobs. Aí dá um vírgula aqui. Document. Dois, três. Eu posso. E gender. Male, tá? Isso aqui é uma string JSON, tá bom? E aí, vamos supor, por padrão, geralmente quando a gente consome uma API, alguma coisa assim, é uma string assim, mais ou menos, que a gente recebe, tá? Aí, para a gente conseguir trabalhar essa string, a gente ou converte para array ou converte para objeto dinâmico, tá? Ou converte para uma, sei lá, enfim, para um DTO, enfim, dá para você fazer o que você quiser, na verdade. Mas o que eu quero falar é o seguinte, que por padrão, a gente faz isso aqui, ó. JSON Object é igual. JSON Decode, certo? Que aqui eu tenho um objeto JSON, uma string JSON. Isso aqui é uma string. Você tá vendo que começa com aspas simples, termina com aspas simples. Então eu quero decodificar essa string. Então eu chamo a função JSON Decode, que é nativa do PHP, e passo essa string aqui em cima dentro. Agora, se eu der um vírgula aqui, ó, você vai ver que esse JSON Object que a gente está convertendo, ele por padrão, ele já é um std class, tá? Então vou aqui, ele aqui, ó, tá vendo? Igualzinho esse que a gente criou na mão, tá? Igualzinho, tá? Então, o std class no PHP, primeiro, a principal função dele é facilitar a conversão de string JSON, né? Só de chamar o JSON decode, ele já vira um std class. Então, primeiro é isso, tá? E aí você trabalha de uma forma mais fácil para acessar as propriedades, tá bom? Tem gente que gosta de array, então para você transformar isso aqui no array, só você dar um vírgula true. Isso eu estou falando básico, tem outros parâmetros que dá para passar para melhorar a qualidade do JSON e tal. Enfim, estou falando a forma básica de trabalhar, tá? Então, se você passar associative true aqui, é só pôr um true, vírgula true, o segundo parâmetro, ele já transforma num array associativo, que é de chave e valor, né? Então, vou dar uma atualizada, ah lá, ó, ele já virou um array. Então, o que que você já deduz aqui? O que que você já pensa aqui? Ah, então, se eu consigo facilmente, que, pô, só passei um true ali, eu já transformei no array. O JSON, então quer dizer que eu consigo facilmente transformar um array em JSON ou em objeto, quer dizer, um array em objeto? Sim, você consegue facilmente transformar um array em objeto, tá? E como que você poderia fazer isso? Porque ao invés de você fazer essa estrutura aqui que eu fiz, ó, new, std class, name, document, gender e tal, você poderia basicamente fazer isso aqui, ó.
você tem um array aqui, ó, sei lá, é até mais fácil fazer assim. Array é igual. Pensa que você tem um array lá, ó, sei lá. Geralmente a gente tem lá name. Ó, o bagulho já tá até me ajudando a completar. Document. E tem aqui também o gender, tá? O array é só assim, certo? Isso aqui já é um array. Eu dou um DD aqui em array. A gente tem um array aqui, ó, certo? E para eu transformar isso aqui num std class, eu posso fazer um casting, forçar uma conversão de tipo, né? Então eu abro e fecho parênteses aqui e escrevo object, tá? Dou um espacinho aqui, ó, só para ficar bonitinho. E já era. Esse array já é um std class, é sério. Ah lá, ó, já virou um std class, tá? Então, eu mostrei para vocês aqui as principais formas, né, de trabalhar com a STD Class, como acessar e tal. Lembrando, tá? Agora que vocês têm todo esse conhecimento, vocês precisam saber como que vai trabalhar, né, com a STD Class no seu sistema, tá? Lembra da limitação dele, ele só pode ter propriedades, ele não pode ter métodos, e as propriedades são todas públicas, tá? Então, se abre uma brecha aí para qualquer momento, se em determinadas partes do sistema o cara falar array, name, sei lá, Panjango, ele vai mudar o nome do cara aqui, entendeu? Isso aí já fere a integridade do seu sistema. Ah lá, ó. Então você tem que saber certinho em que momento que você vai querer usar o std class, tá? Seria interessante você passar um std class de repente por parâmetro num objeto, né? Para tipar ele. Quer ver? Eu já vou fazer esse exemplo para deixar completo. Aí fica foda, fica foda, tá? Então, o que que a galera costuma fazer aqui, tá? Então, geralmente, ó, pessoal, aí tem gente que chama de entity, tem gente que chama de data transfer object, que aí eu até prefiro, que é um objeto de transferência, um objeto de valor só, né? DTO, você já ouviu falar de DTO? Isso aqui, ó, Data Transfer Object, DTO, tá? Então vamos supor que isso aqui seria um DTO de um dado que eu estou recebendo da internet, né? Então vamos pegar até esse exemplo nosso aqui, ó, porque a API geralmente vem assim, ó, tá? Isso aqui pensa que é, tá? Dados de uma API. Chegando aqui, tá bom? Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode ter um objeto aqui, é um API que retorna pessoas, um exemplo, tá? Então, a gente poderia ter aqui, ó, um person DTO, tem gente que chama assim, person DTO, tá? E aí, qual que seria a estrutura disso aqui, ó? Ele teria o método construtor, certo? Public function, construct. Aí a gente sabe que ele vai receber alguma coisa aqui no parâmetro. Aí é o que eu estou te falando. Para trabalhar com DTO, a maioria das pessoas prefere, nesse caso aqui, trabalhar com array de data, tá? Um array de dados, tá? Ou tem gente que chama de properties, tá? E aí aqui eu vou ter meus tipos, cara. Aqui eu vou ter meus tipos dentro do DTO já, tá? Então vamos falar aqui esse campo aqui, ó, para fazer bonitinho já usando as novas regras do PHP. Aqui de qualquer jeito eu vou ter que setar, né? Mas vamos lá, ó. Vamos falar que esse aqui ele vai ser protected, né? Pra gente deixar, poderia ser até private para ser mais restritivo ainda, tá? Aí eu obrigatório porque eu não dei igual a nada, mas os outros eu vou falar que não é, vamos falar assim. Então, private string name, né?
Vou pôr uma aspa simples aqui. Private string document igual vazio. E private string gender, né? Gender vazio, tá? Aí aqui no corpinho dele aqui, ó, eu vou falar que diz name vai receber property name, tá? O this property que é esse cara aqui, tá bom? Que a gente está recebendo parâmetro. This document vai receber o this properties document. This gender vai receber this properties gender. Deu um espacinho a mais aqui, não tem problema, tá? Bom, então aqui, agora que a gente setou todas as propriedades, pode ser que ele está reclamando porque a gente só setou e nunca leu isso aqui, né? Então, eu vou criar um método aqui, ó. Aí, olha a vantagem, né? Tipo, você pode ter métodos, certo? Que seria getters, para você obter as propriedades. Public function, get gender, retorna uma string também. Eu vou dar um return aqui em this gender, tá? Por quê? Para que fazer isso? Por que fazer isso? Qual é o motivo de fazer isso? Simplesmente integridade de dados. Porque agora o que acontece? Ó? A gente tem um person de DO, certo? Ele vai receber um array. A gente sabe que ele recebe um array, então eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho um person aqui, ó, que recebe um new person DTO, que é o DTO que a gente fez agora, tá? Vou até simplificar o FQN dele aqui, tá? E aí a gente precisa passar um array aqui, certo? Então, o que a gente aprendeu ali, ó? JSON decode, API, certo? True. É isso que a gente aprendeu. E aí, olha a vantagem agora. Eu tenho um objeto que, primeiro, o cara não vai conseguir dar person name, ó, nem mostra nome de propriedade, só mostra os métodos, só mostra o que eu quis expor, só mostra a parte pública do meu objeto, entendeu? Então eu só quis expor os getters, então o cara não consegue mais dar name aqui, sei lá, não consegue, entendeu? Porque a propriedade está privada lá, só consegue ter getters, você tem mais integridade. E questão, olhando para a IDE, quando você dá um certo aqui, ó, aí ele te mostra, né, tudo que tem disponível para você usar, né, dependendo da ideia que você está usando, ele vai te dar sugestão, ideia ou extensão, né? Ele vai te dar sugestão do que você pode usar desse objeto, entendeu? E aí no STD Class a gente já não tem essa vantagem, muito menos no Array, tá? Então, get name aqui, ó, por exemplo. Então, no DD aqui, ó, dá um get name. Aí eu ia obter o nome desse cara, tá? Olha lá, o two jobs. Ou seja, veio da API, eu joguei num objeto meu, do meu sistema, que eu sei os métodos que eu posso trabalhar. Tem gente que gosta de deixar propriedade pública e tal, para poder brincar com ela, para poder só, ao invés de chamar o método, já chamar a propriedade direto aqui, tá? Aí, assim, vai muito de gosto. Para eu fazer isso aqui, eu teria que, tipo, passar as propriedades separadas aqui, pôr o read only lá, né, no PDO, para aí sim eu trabalhar com as propriedades, só de leitura. Daria para fazer também. Tem gente que até prefere fazer assim, tá? E tem gente que prefere trabalhar assim com getters. Aí vai de gosto, tá bom? O que eu quero abrir a cabeça para vocês é o seguinte: as principais formas de trabalhar com o objeto dinâmico, tá bom? Eu quero que vocês entendam isso, tá? Aqui daria para passar um objeto dinâmico também, tá? Só para finalizar, você poderia falar que aqui ao invés de array você recebe um std class. Você pode fazer isso aqui tranquilamente, tá?
Ele pôs até um contrabarra aqui, por quê? Porque você poderia dar um use aqui em cima dele, ó. E tirar esse contrabarra. Ou deixar com contrabarra, é que eu acho feio esse contrabarra aqui, tá? E aí a forma de pegar agora, né, da API, você não ia precisar dar esse true aqui, tá? Ficaria até mais clean o código, se for ver, tá? E lá no seu DTO, você pega com seta, né? Tira essas paradas aqui do array. Aí vai de gosto. Ah, tio, qual performa mais? Mesma coisa, velho. Vai de gosto, tá? Aqui o código fica um pouquinho mais limpinho, um pouquinho mais orientado a objetos, vamos falar assim, né? Porque aqui a gente está falando só de objeto agora, literalmente, 100%. Não passa um array aqui, tá? E aí, se a gente voltar lá, ó, atualizei, ó, continua funcionando igualzinho, tá bom? Então, beleza, esse é o aulão de STD Class que eu queria passar para vocês. Já passei até outros conceitos aqui para complementar, né, para não ficar uma aula básica. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, galera. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse aulão aí. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com a galera aí também, tá? Tem muito conteúdo legal aqui, bacana. A minha meta esse ano é transformar vocês em programadores de sucesso. Forte abraço e bora estudar!